Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia da Plaza Marketing Digital e estamos aqui no Café Estúdio da LV45 com a nossa querida Darcy. Boa tarde, Darcy. Boa Tudo tarde, bem? tudo. Tudo bom. Obrigada aí por mais um espaço, né? E hoje nós temos uma convidada especial, a doutora Elaine Azevedo Silva, com grande experiência aí no ramo imobiliário, de direito imobiliário, né? E o que que nós vamos abordar? Diversos temas assim relevantes, né? Com a sua experiência só de 26 anos, né? Na Sim. imobiliária Higienópolis, com dicas, abordagem correta para na compra e na locação de um imóvel, né? Então, vamos tirar aí dúvidas, né, para os nossos seguidores, né? E com a sua grande bagagem profissional, tá bom? Então, doutora Elaine, assim, fica à vontade para se apresentar também. E aí a gente começa o nosso bate-papo, nosso ping-pong aí, tá bom? Tá bom. Eu Seja só. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu só tô há 26 anos na imobiliária, né? Pouco, né? Nossa família inteira do ramo imobiliário. Aham. Logo, a necessidade de ter um advogado do ramo imobiliário, Sim, né? sim. E eu atuo na imobiliária há 26 anos e especialmente no direito imobiliário lá, mas dentro da área do direito civil, né? Que Tá, envolve inventário, divórcios, tá. né? E Além dos 26 anos no direito imobiliário, se atua sim, no direito civil também. isso, Tá. isso, isso. De formada eu tenho 23 anos. Uhum, Né? entendi, entendi. E, bom, vamos começar aí tirando essa, porque assim são várias dúvidas, né? Que hoje em dia assim Sim, as pessoas têm o medo, o receio de comprar e alugar um imóvel, né? Então vamos começar aí um bate-papo e fique à vontade assim para explanar cada assunto, cada pergunta. Enfim, se eu não fizer alguma pergunta, pode também ficar à vontade para estar colocando aí para os seguidores, tá bom? tá bom. Então, hoje assim, qual assim o passo a passo para uma venda e locação? Assim, o que que é o prudente observar numa venda e locação, assim, em linhas gerais, assim? Tá. Primeiramente, eu acho que a gente tem que ter uma imobiliária, né, de confiança, Uhum, né, que tenha uma credibilidade no mercado. sim. Na sequência, analisar o corretor e um departamento jurídico dentro, especializado no ramo imobiliário, Aham, né? E um uhum. terceiro momento, um bom desempenho lá dentro, com uma análise da pessoa, com análise das certidões, né? A Isso, a documentação, no caso, documentação em si, assim, tá, tá? tá, Que vai tratar tudo isso de uma forma customizada, eu costumo dizer, né? tá. É cada caso o seu caso, né? Hum, Não esses. É, sou um número dentro de uma imobiliária, né? Mas sim, produzir um documento para a hum, pessoa com aquela característica que ela vem trazendo para a gente, né? tá, tá. E assim, a documentação, tanto para compra de um imóvel, como para uma locação, são iguais? Ou não? Tem características diferentes, mas via Hum, de regra, a hum, gente solicita as mesmas certidões. Tá? tá, entendi. A gente vai um pouquinho além, de repente, aí numa locação, na questão de análise do CPF, né? Como que está se comportando aquele Uhum, CPF no mercado, né? tá, Que a tá, gente tem empresas parceiras que fazem essa medição através de um sistema que a gente chama Score, que é uma tá, entendi, pontuação que ele score. tem no mercado. Então, ali dá para gente o grau do risco de uma locação, por exemplo, né? E se por acaso tiver um ponto negativo nesses scores, por exemplo, algo que ele não consiga alocar um imóvel, por exemplo, ou uma compra. Como que é assim a abordagem, né, com para a pessoa que está querendo da imobiliária Higienópolis, por exemplo, comprar ou alugar? A palavra, eu acredito que a própria palavra você coloca, maqueia a situação, assim, de dar aquele Sei. desconforto na resposta para o cliente, né? É. Então, assim, o score, ele fala, olha, tá um pouco baixa a sua pontuação, né? Uhum, Tem que dar uma melhorada aí. Mas tá. o próprio documento que a gente entrega para ele, que é esse score, Uhum, ele já traz para a gente
por que está dando aquilo? De repente já tem ações no nome da pessoa, tem protestos, Entendo. tem cheques devolvidos, né? Uhum, E já tem uhum. ações em andamento. Então, a gente é um termômetro mesmo, assim, dentro do ramo imobiliário muito importante na hora que você vai fazer uma locação, né? Sim, Tá? entendi. E na venda e compra, o grande ponto é a Hum, matrícula do imóvel, tá. né? Aham. Até tem uma lei recente que ela fala que se não tiver gravame dentro da matrícula, o imóvel está livre. Discordo desse posicionamento, porque tem juízes que entendem que mesmo estando limpa a matrícula, Sim, ainda a gente teria que analisar a boa-fé através das demais certidões, sei. tá? Que é Aham. prevista na lei. Então, Uhum. não desprezo, não deixe de constar na escritura, como Tá. alguns colegas ou, né, Costumam às vezes costumam fazer. fazer. O próprio Tá. cartório, às vezes, se Tá. isenta delas. Tá, Eu entendo. aconselho não, Aham. tá? É o princípio da boa-fé da gente, objetivo, a gente vai provar como? Com documentos, né? E Tá. quem tem fé pública para expor esses documentos? O nosso poder público. Logo, vamos se valer dele sim, vamos mencionar na escritura. Tá. Por quê? Uma vez tiradas essas certidões, vamos imaginar que lá na frente a gente tem uma ação em andamento pedindo aquele imóvel. Tá. Se você se cercou de todos esses cuidados, o que vai acontecer? Você pode entrar com um recurso que chama embargos de terceiros. Ah. Apresentando essas certidões, tá? É uma súmula, já está sumulado isso. Faça dessa forma e você libera um imóvel daquele possível ali, penhora, né? Tá. Que possa estar Entendi. existindo. Então, as certidões, ela tem esse poder, Tá. tá? Não Entendo. confio só na matrícula. Eu olho a matrícula, puxo as certidões de todas as esferas, Tá. tá? Tá. É um trabalho Estadual, mais municipal. robusto mesmo. É uma Tem, pesquisa, tem né? que olhar, Tá. sim, tá? Tá. Entendo. Via de regra, a gente Sim. toma esse cuidado quando vai Sim. fazer uma negociação, preparar um documento, né? Tá. Ou até mesmo ter uma assessoria, né? Às vezes a imobiliária ela presta assessoria em parceria com outras Ah, imobiliárias é? também, Que tá? nem no caso, 26 anos de imobiliária Higienópolis, né? Sim, Qual que é a importância, então, a função, né, de uma assessoria jurídica dentro de uma imobiliária? Porque, assim, hoje, assim, a imobiliária Higienópolis tem, né, e que é você disponibiliza a gente. disponibiliza, né? Que isso gera, assim, uma credibilidade para a imobiliária, porque existem muitas que não têm, porque eu conheço, né, que não tem esse respaldo, né? Sim, sim. Então, O grande forte nosso lá, de repente, num fechamento é o quê? Nossa empresa é familiar, né? E tem um jurídico sim. ali de tratado ali dentro, É, né? Digamos entendo. assim. Então a gente Aham. minimiza Família muito, mesmo, né? Família, e né? traz o cliente nessa segurança, né? Tá. Mostra para o cliente, eu vou para o fechamento junto com os corretores, Ah, né? Então a gente entendi. Tá. customiza a venda, eu costumo dizer Uhum, isso lá, né? uhum. Então, assim, não é aquele imobiliária que você vai ligar, o telefone vai tocar e vai ter uma mensagem do outro lado. Não, tem que ter um advogado, tem que ter um corretor, né? Uhum. Esse é o nosso perfil lá Tá, na imobiliária. tá. É, isso gera uma grande Isso. credibilidade no mercado para Sem isso contar que a mesmo. gente fideliza com isso, né? O Sim. cliente, ele retorna com esse tempo que a gente tem de Uhum, mercado, a gente já uhum. vendeu para o filho, para o pai, para o avô, e Um puxa o assim outro, por né? conseguinte, né? É, vai, Sim, loca, vai na imobiliária de Higienópolis, é bem assim. sim, É sim. aquilo também. Hoje tem as redes sociais, tudo, mas assim, aquela venda de boca a boca, Sim, sim. né? É, Sabe é que muito aconteceu uma válido. coisa muito interessante Uhum. esses tempos atrás? É. Foi uma cliente me procurar. Uhum. Na verdade, ela queria orientação, né, Sim. do ramo imobiliário, Aham. da lei do inquilinato, mais Tá. precisa. Uhum. E ela perguntou, conversando com o marido, ela se perguntou, falou, será que ela já se formou advogada? Ela me conhecia Entendi. antes. É. E ela veio, eu pude assessorar ela, né? Uhum. Um outro colega falou que em 2 anos não tiraria a pessoa do imóvel e em 30 dias nós tiramos, É, né? a experiência. Fez o fechamento com a gente Uhum. depois, fez, Uhum. né, a compra Sim. do imóvel dela com a venda do outro. Aham. Então, assim, a gente trabalha desta forma, né? Tá, O entendi. que a gente pode dar suporte de um Uhum. lado para poder concretizar a venda do Do outro. outro, né? E realizar sonhos, né? Porque isso
assim, a compra do imóvel até a locação, são sonhos realizados, né? Sim, Principalmente o imóvel próprio, hoje em dia, né? sim, é o dinheiro Também. de uma vida toda. Toda, né? Né? Você tem que ter aquela É. paciência numa mesa Uhum, de negociação. Por uhum, quê? com certeza. Às vezes o cara tá saindo de um imóvel de 300 mil e tá Uhum. indo para um de 800. Imagina É para um ele grande essa passo. insegurança, né? É, exato. Eu vou conseguir pagar? Esse contrato vai me prejudicar onde? Então, é Uhum, legal a gente sentar, ler, tirar as dúvidas, esclarecer uhum, sim. as coisas que pra gente é corriqueira, mas para eles não, Não é, com né? certeza, com certeza. E assim, quais os tipos de suporte assim que vocês têm na Imobiliária Higienópolis hoje? Tanto de venda e locação, assim, o suporte mesmo assim que vocês dão. O suporte que a gente dá É, para eles, né, na negociação é essa questão mesmo do contrato, né? A tá. assessoria, sempre desde a hora que inicia. Uhum, É, muitas vezes a gente recebe as pessoas que não têm um planejamento uhum, imobiliário, né, do patrimônio, então a uhum. gente assessora antes da compra, por Mas o exemplo. pós-venda, depois que o cliente ele compra um imóvel, assim, qual que é o pós-venda? Ou assim, é, ou entra um corretor, no caso são consultores, né, Sim, especialistas, sim, né, sim. na venda, e aí depois tem toda a parte burocrática, administrativa, os contratos, aquela parte mais assim, chata, Isso, vamos dizer, entre sim. aspas, né? E aí concretizou, assinou, e depois o jurídico fica em stand-by, Muitas assim, vezes ou não, não? a gente acompanha, né, Uhum, até a parte do registro, que uhum. é onde finaliza que se dá como eu posso dizer, se dá a finalização da venda mesmo, A entrega né? das chaves, coisas Muitas assim. vezes a Hã, chave já entregou quando pagou, tá. tá? Mas o Ah, tá, registro, ele vem entendi. depois, né? Tá. Em Uhum, torno de 15 a 20 dias úteis, ele vem, já vem a tá. matrícula, Uhum, né? Já constando a transferência da propriedade. A sim, gente sim. assessora, explica como que está no Uhum, nome da pessoa, né? tá. E fica à disposição aí, de repente, assessorar numa questão de lucro imobiliário também é muito Tá. importante de ser falado, né? Entendi. Uhum, Como quando quais os quesitos da lei. Então, a gente uhum, dá esse suporte pós-venda também, tá. né? Importante, né? Sim, sim. Agora, tem umas dúvidas, assim, que eu acho que é recorrentes, assim, que o pessoal, assim, pergunta bastante, é sobre os contratos digitais hoje em dia, né? Contrato digital não, assinatura digital, né? Sim. Porque eu vejo, assim, pela minha família, por exemplo, que foi fechar o negócio e, de repente, Cláudia, me falaram que eu tenho que assinar digital, eu não sei fazer isso, eu não tenho isso, eu não quero dessa forma. Se não for um contrato ali o habitual mesmo, com Documento papel, físico, né? documento físico, né? Tudo bem dessa forma, se a pessoa não quiser a assinatura digital? Tudo bem, Ah, né? Mas a gente tem essa inovação aí sim, trazida com pela certeza. Lei 14.063 de Ah, 2020, né? hum, Ela trouxe teve uma medida provisória também, a 2.200 ah, ela de 2001 que formalizou isso, né? E o que seria essa assinatura digital? O governo criou esse ah, ITD, ah, que é a Estrutura de Chaves Públicas. tá. Por conseguinte, a chave dele é o Ah, ITI, que é o que dá o hum, certificado digital. tá. Então, hoje, para você ter uma assinatura digital, Uhum, tem que estar linkada com essas duas informações. sim. Senão, aquele certificado que você tem, ele é questionável. Temos Tá. inúmeras ações na justiça. Uhum, Tem empresas públicas e privadas que estão negando os certificados. Por exemplo, o Gov, né? Que foi o hum, próprio poder público que instituiu essa questão da assinatura digital, né? E ele nega a questão Gov. Alguns aceitam a categoria do Gov, hum, seria a prata ou a ouro, uhum, tá? tá. Mas geralmente quando vai se dar garantia em banco, eles vetam isso, né? Então, assim, não Vetam. aceitam Passei por isso. não aceita assinatura digital. Você vai ter que ir Né? lá fazer o Aham. bonitinho, né? Enfim. Mas aí a gente se questiona, né? Mas eles autorizaram, né? O próprio Estado É, autoriza e é. o próprio judiciário não aceita Uhum, aquela assinatura. É sei. meio.
tem decisões ainda que questionam o quesito login e senha, você faz um login e senha. Sim. Por que a gente se cerca quando o cliente quer fazer um contrato dessa forma? A gente menciona em cláusula. Ele está ciente, fala o tratamento de dados também, por conta da lei de proteção de dados, a gente informa tudo isso no contrato e aceita, né? Numa venda e compra eu não vejo essa formalidade toda, tá? Mas aí, numa questão de garantia, eu acho que eu pensaria realmente, né? Porque Entendi. tem que ter um cuidado maior, porque a nossa legislação, ela tem requisitos específicos para você ser garantidor de uma situação, né? Por exemplo, num contrato de locação, para ser garantidor, a gente tem que pegar a assinatura dos cônjuges, né? Do marido e da mulher. Se você pega de 50%, talvez você não ganhe. Eu ganhei um processo uma vez assim, mas não não é a prática, né? Então, assim, o juiz pode negar de cara? Pode porque a lei fala que tem que pegar o aval dos cônjuges. Mas na minha ação, o que eu fiz de Como que foi isso? diferente? Conta. Eu, ao invés de pedir 100% do bem, eu pedi 50%. Porque, querendo ou não, ele foi de boa fé lá e entregou o imóvel. E eu convenci o juiz de que ele foi de boa fé, né? E penhorou-se 50% do imóvel. Desconstituiu uma venda, porque ele fez uma venda por fora, né? Desconstituiu a venda, gravou o meu 50%. E aí foi uma forma da gente forçar ele pagar o resíduo de locação que ele havia deixado na imobiliária. Entendi. Causa ganha. Né? É o diferente. Sim, é o diferente, né? é o diferencial aí, né? Dentro do direito imobiliário, você tem que criar, porque senão... Criar dentro da lei, digo, Dentro né? da lei, isso. Mas você tem Nada que... inventado, né? Tudo na lei. Você tem que conhecer... O criar que a gente fala é o entender. Conhecer a lei, conhecer aqueles bastidores que ninguém quer olhar, né? Então, acho que isso faz da gente especialista, né? Entendi. E me fala um pouquinho sobre a parte de sinal na venda, na compra, na venda mesmo seria, né? Como que seria esse sinal? Muito se fala, né, na questão de quanto eu vou dar de sinal. Existe essa porcentagem? Não. Legalmente, não. Tá? É negociado com cada imobiliária. Isso a gente fala assim, ó. É meio que usos e costumes. Ou seja, a população criou. O cidadão falou assim: eu acho que eu tenho que ter 10%, 20%, que é mais ou menos a margem que fica hoje, tá? Disso. Mas não obrigatoriamente se pensa dessa forma. Quando eu vou fazer um contrato, eu tenho que pensar o quê? O sinal, que a gente chama de sinal, a lei chama de arras. Arras. Né? Isso, arras. E o que é essa arras? A arras, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser confirmatória, ou seja, que você vai cumprir o contrato, ou ela pode ser penitencial, que é o quê? Uma pena se você desistir do contrato. Aí vem aquela questão, pede o sinal em dobro, aquelas questões previstas em lei. Então, você tem que tomar cuidado a hora que você oferta um sinal. Sim. A porcentagem dele pode se tornar uma garantia do contrato se você não cumprir, né? Então, exige-se muito, exige-se pouco, tem que ter uma valoração aí, né, louvável para poder garantir o negócio. Mas tem uma taxa, um mínimo para isso ou não? Isso é negociável com cada caso, comprador? Cada caso um caso. Tá bom. Cada caso um caso. Você vai ver o grau de risco de uma negociação, tá? Uma dica que a gente gosta de falar bastante no fechamento, assim, quando eu faço fechamento com os clientes, vou fazer um contrato, por exemplo, com financiamento bancário. Tem todo aquele trâmite de pré-aprovação, o banco tem o crédito. Mas um fator muito importante dentro do financiamento é quando o quê? A engenharia vai. A engenharia, ela é determinante para o banco dizer assim, vou dar aquele crédito para o cliente ou não, tá? Então, assim, sinal, o que a gente costuma fazer lá na imobiliária, ou a gente orienta? O sinal só acontece após a avaliação da engenharia. Por quê?
ali a gente sabe que o financiamento dificilmente não vai sair, tá? Tá. Uhum. Transformando isso para o Entendi. judiciário, é mais Ah, ou menos assim, um processo que envolve o promotor. Se o tá. promotor, de repente, dizer fatalmente, o juiz acompanha, porque ele Tá. é o fiscal do processo. Ele tem uma Tá. função muito importante Entendi. dentro do processo, tá? E, no caso, a engenharia, ela funciona mais ou menos assim para a gente, dentro do Uhum. financiamento. Então, esse é o Tá. termômetro, tá? Tá. Posse, Entendi. não antecipa a posse, que é um Uhum. fator de negociar. Se a Uhum. coisa estiver difícil, Uhum. posse é um fator. Opa, vou te dar a posse, mas eu quero X. Então, vai tudo aí nessa questão de sinal. Na hora que você está fazendo a proposta, é legal colocar tudo isso: Tá. posse, sinal, para você chegar no contrato já Uhum. seguro, já negociado. Tá. Quais são os direitos e deveres do locador e do locatário, no caso? Tá. A lei, ela é bem clara, Uhum. tá? No artigo 22, ela vai falar dos direitos do Uhum. locador, Uhum. né? Sim. Que é manter o imóvel em condições habitável, Tá. né? É uma delas. É, em contrapartida, o locatário usar o imóvel como se seu fosse, Sim. tá? Tá. Que é o locatário seria o artigo 23 aí. Então, Uhum. lá Tá. estão todas as obrigações, é um rol, né? Uhum. É taxativo? Não. Tem situações que a própria jurisprudência vem trazendo. Por Sim. exemplo, pintura nova é um assunto que sai muito Ah, tem que entregar o com imóvel pintura todo nova. pintado. Não. Por Não? quê? Desgaste do tempo, sim. Tá. O proprietário assume. Hum. Se for prejuízo, o inquilino assume. Então, ele tem que Tá. deixar o imóvel nas condições que ele pegou. Por exemplo, furou a parede. Uhum. Logo, ele vai ter que tampar o buraquinho, pintar a parede, bonitinho, entregar, né? Existe uma vistoria antes, né? Sim, a vistoria Tá. é inicial e a vistoria final, Tá. Entendi. tá? Que isso é colocado todo também no contrato de locação, Sim, né? um dos deveres do locador é Uhum. fornecer uma vistoria, Tá. tá? Ele tem que fornecer até para ser de base quando você finaliza numa rescisão, né? Ou de repente aí uma relisão, que são coisas diferentes. Rescisão é quando as duas partes terminam o Uhum. contrato, né? E a Tá. Tá. relisão ela é unilateral, uma pessoa Uhum. só tem que decidir isso em juízo, tá? Entendi. Tá. E uma coisa assim que até é uma dúvida minha Vamos também. lá. Vamos lá. Sobre esse calção em dinheiro que todo mundo fala, que às vezes incomoda É, muita gente sobre isso também. esse aí foi até Ah, meu tema da minha pós Ah, de é? processo civil. Então, tem bastante informação. Porque há uma divergência aí, né, dos juízes. Tem juízes que entendem que essa calção que a lei determina que são 3 aluguéis, né? Tá? 3 aluguéis Isso, 3 aluguéis. antecipados, né? Isso, Tá, antecipados, tá, tá? tá. Essa é a calção em dinheiro, tá? São esses 3 aluguéis, tem que estar depositado numa conta poupança determinada dentro do contrato. E uma vez que Hum. se reajusta o aluguel, se reajusta o valor. Muitas imobiliárias não fazem isso. Põe lá uma vez e no Reajusta final. o valor que está ali dos 3 meses na poupança, é isso? Por exemplo, o aluguel era Hum, R$ 1.000 e ele tá. passa a ser a 1.200 depois de um ano. Ele sofreu a correção do IGPM, do Ah, sei. IPCA, tá? Ah, tá. Ele passa a ser 1.200, um exemplo, tá? Uhum, Aquele dinheiro que você aplicou, 3.000, ou seja, 3 vezes 1.000, que era a sim. calção inicial, Aham. você tem que colocar mais 600, porque tem 3 vezes que aumentou o aluguel. Não é mais aquele Uhum, valor de mil tá. reais, o aluguel é 1.200. Então, na 1.200. poupança, tem que você colocar esse valor em A correção. correção que muitas imobiliárias não fazem, muitas vezes nem sabe, né? Mas tem que fazer, E tá? esse dinheiro, ele é ressarcido depois pro locatário? Ele é ressarcido uma vez que se dá a rescisão contratual,
tá? Tá. Aí você devolve. Um ponto interessante da gente falar, Cláudio, que a gente vê muito na imobiliária, Sim. a pessoa quer se utilizar dessa calção, de repente, tá Ah. apertado, não consegue pagar o aluguel aquele mês, eu vou pagar com esse dinheiro. Não, calção é calção. Tem que estar na Ele conta não pode utilizar. poupança. Olha, pega lá Não pode. do calção, da poupança. Não pode. Tá. Tá? Tem muitas imobiliárias também que fazem de forma errada, elas cobram um calção. Né? Tá. Daqueles 3, ela retém um, não pode. Tá? Não Entendi. pode. Calção é calção, tem que estar é uma garantia locatícia, é uma das formas de garantia locatícia, tá? Tá. Seguro fiança. No caso, O sim. seguro fiança é uma empresa que vai ser o fiador, digamos assim, ela vai dar o lastro para a negociação daquela situação, tá? Então você paga uma empresa X do mercado, que a gente tem várias hoje, né? Sim. E ela vai ser o seu garantidor. Aí, assim, Tem seguradoras hoje em dia, sim, né? Também. essas seguradoras, quando você vai contratar, isso pro proprietário, né, que é o locador, muitas Sim. vezes, ele tem que verificar o quê? Nessa situação. O que abarca aquela apólice de seguro dele, Tá. né? Porque a apólice é dele, Uhum. né? Muitas vezes se tira um monte de coisas para a apólice ficar, Sim. né, magrinha, mais baratinha, e aí a gente tem a Aham. dor de cabeça no final. Então, Tá. a hora que a gente Entendi. contrata, tem que tomar esse cuidado, Tá. tá? Tá. É como se fosse o seguro do seu carro, né? Você vai contratar o quê? Vou acidente de terceiro, vou por tanto, né? Então, via de regra, a apólice, quando ela vai ser garantia, é nessa mesma linha de pensamento que a gente E ela trabalha. sai um pouco mais cara, né? Sai. Ela Sai sai mais muito cara, mais né? cara. Por- O que o pessoal mensalmente falando, o né? que o pessoal tem se valida é do título de capitalização. Faz título de capitalização também. Como que funciona isso? Geralmente eles exigem um pouco mais, Tá. né? E que dependendo da seguradora, Sim. vamos supor, ela pede 6 valores do aluguel, mas ela garante, de repente, uma ação de despejo. É legal, né? Tá. E é um dinheiro que fica aplicado. Quando finaliza, Sim. eles pagam o que precisa ser pago e o restante volta Tá. para a mão do locatário, Entendi. tá? Tá. Agora, algo assim que eu acho que pega bastante numa negociação, quando a imobiliária exige, né? Eu não sei se isso é o padrão ou não, de uma penhora do bem de família. Por exemplo, tem uma família que só tem aquele apartamento, né? Sabe? É o único imóvel que ela tem. E ela vai ser ali fiadora de uma pessoa, né? E aí fala, não, você tem que dar o seu imóvel como uma garantia, se a pessoa não pagar. Bom, até chegar nesse ponto, eu acho que é todo um processo, né? Sim. Mas assim, aquele receio, aquele medo de você falar, é o meu único imóvel, eu vou penhorar o meu imóvel, né? Penhorar mesmo. É penhorar mesmo, Penhorar então. mesmo, né? Se não paga, vai penhorar mesmo. Primeiro você vai, na negociação, esse bem ele é levado à caução de imóvel, né? A matrícula do imóvel tem que estar lá averbado, que ele é dado em garantia na locação pelo prazo de X meses, pelo valor de tanto. Existe uma lei para os imóveis residenciais, que é a Lei Sarney, tá? Ela instituiu que aquele bem de família, que a gente tem como bem de família, que não é passível de penhora numa negociação, quando você assina um contrato de locação em que você oferta esse bem de família numa locação residencial, o que acontece? Ele é passível de penhora, porque você abriu mão daquele bem de família que você poderia ter gravado e ninguém pegaria o bem. Tá? Muitas das vezes, no início da locação, a pessoa que é o garantidor, né, que é o calcionador daquele imóvel, a gente chama de calção, calção em imóvel e calção em espécie, que é o valor dos 3 aluguéis. Então, tem 2 tipos de calção na lei. Quando ele vai ofertar essa calção, às vezes ele não tem alternativa. Ele tem que ser aquele cara que tem que chegar na locação ali, porque senão o filho não aluga, né? Não tem, de repente não tem nome, o pai tem, o filho é mais novo, e aí o filho deixa de pagar, e enfim,
perfil, um exemplo de perfil, Sim, né? sim. Então, ele não tem muita saída, ele acaba fazendo, garantindo aquela locação, né? E futuramente, talvez ele não é orientado, ele não se cerca desses cuidados aí do que implicaria ele dar esse bem em garantia, Uhum. tá? Tá. Diferente é a questão se o imóvel é comercial, tá? Tá. A gente tem entendimento jurisprudencial aí no sentido de que Hum. o bem não pode ser objeto de penhora mais. Então, nós estamos aí com contratos, de repente, que não estão sendo executados por conta desse entendimento aí, que não é passível de penhora na locação não residencial, tá? Que é a comercial, Entendi. A digamos assim. comercial. Tá, Tá? tá. Então, a gente está com essa dificuldade, e aí na hora Não é válido, então. não é Como... que não é válido, é Ah, questionável. Eu, tá. particularmente, diante dessa insegurança jurídica, a gente Hum. não aceitaria, Tá. tá? Entendi. Eu não aceitaria, por quê? Porque o locatário lá na frente, ele vai alegar isso, né? É que assim também, Porque é um né? Tem... benefício dele que vai se valer. Ah, na hora Sim. que eu precisei, eu entrei no imóvel, mas agora, né? E aí, né? Né? Então, a gente tem que fazer cercar desses cuidados na hora que você vai fazer uma locação, porque pode acontecer isso, você pegar uma garantia e não executar, Entendi. né? Mas para deixar claro, só para resumir Tá. aí, então, quais são os tipos de garantia, né, que o locatário, no caso, possa escolher, então? Por exemplo, calção, Isso, são 4 tá, modalidades de garantia que 4, está tá, disposta na lei, sim, tá? A calção, que ela pode tá, ser em espécie, né? Ou em sim, imóvel, que a espécie é o dinheiro, que tá, é comumente se usa os 3 aluguéis lá, que a lei determina. sim, E a outra forma é dar o bem em garantia, dar a matrícula do imóvel e lá constar o contrato de locação, por qual período, qual valor, tudo bonitinho, Você tem que ir no averbado. cartório, averbar isso e trazer para a Tem. imobiliária. Isso é a Tá, caução. tá, Num segundo momento, a gente tem uma outra modalidade que chama-se fiança. sim. Fiança, a gente tem que destrinchar a palavra, né? Fiança vem do nome fiar, de confiar, Tá. né? Então, assim, eu não tenho um patrimônio, eu confio. Eu Sim. fio a alguém. E esse alguém tem que ser específico. Tá. Por exemplo, eu confio para você, eu sou garantidora para você. Sim. Amanhã aparece um terceiro, você coloca um terceiro, pera lá, não confiei, eu não tenho confiança no terceiro, eu tenho confiança em você. Tá. Né? Então, Entendi. assim, é mais o conjunto de patrimônio que aquela pessoa tem no nome para confiar numa locação a alguém. Entendi. Você entendeu? Entendi. Se um belo dia ele tinha no início da locação, ele comprava para você, que ele tem N imóveis no nome, tem aplicações, porque você faz um dossiê daquele nome, Sei. né? Para dar lastro no contrato. Tá. E num dado momento, ele não tem mais aquilo, vai se dispersando o patrimônio dele, ele vai entrando em falência, por exemplo. Sim. Né? Sim. Ele não tem. Que garantia eu tenho? Não tem. Não tem. Tá? Tá. E é legal a gente falar que na sociedade a gente confunde muito o termo calção e o termo fiança. Né? Sim. Fiar é um nome, a gente confia o nome, a pessoa. Tá. Tá? Tá. A calção é o patrimônio ou o dinheiro. O dinheiro. Tá. Né? Às vezes o próprio profissional do ramo imobiliário tem essa dificuldade. Para explicar, né? Para Sim. informar, no caso. E vou além, né? Eu tive problema de entender isso na faculdade. Eu me saía bem porque eu tinha imobiliária, então eu tinha acesso a cartórios, outras coisas que os meus amigos de faculdade não tinham. Tá. Então, assim, a gente compreendeu isso melhor, compreende isso melhor. Tá. Eu digo assim, muito profissional não sabe fazer essa dissociação. Tá. Tá? Entendi. E é muito importante na hora que você está orientando enquanto corretor, por exemplo. Lá eu pego muito, falo assim, olha, aprenda isso se você vai mexer com locação. Porque às vezes o proprietário entende, fiança, ele está me dando o patrimônio dele, mas não está averbando. Tá. Né? Tá. Ao passo que um calcionador, que assim, a lei do inquilinato, ela fala que você não pode exigir mais que uma garantia. Né? Isso é crime.
Sim, tá? tá. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí também. Então, Uhum. ele entendendo o que ele está dando. Tem imobiliários que fazem. Coloca o nome de uma pessoa dentro do Tá. contrato, mais um imóvel em garantia. Hum. Dupla garantia. Você Ah, entendeu? entendi. Isso não Tá. pode, a lei não, né? É uma Seriam duas, no contravenção. caso, se Isso, for. isso. Tá, Então, não pode, tá. tá? Ah, o cara tem não tá com scores bom lá, Uhum. tem processos no nome, vou pegar um camaradinho, um terceiro aqui, como garantidor da situação. Tá. Dupla É. garantia pode ser caracterizada aí, Aham. é uma linha muito, muito tênue, mas a gente, Tá. de repente, aí não tem que tomar esse cuidado, Uma tá? pergunta. No final do um contrato de locação, né? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, um contrato de 2 anos, 3 anos, não sei qual que seria o mínimo, né? Mas assim, chega num determinado momento, quando que eu poderia tirar o imóvel que está lá como penhora, né? O meu Como imóvel, garantia. como garantia. Por exemplo, o contrato é de 3 anos. A partir de quanto tempo? Porque eu já ouvi falar isso, que não fica os 3 anos. Tem um mínimo de um contrato de locação. Isso procede ou não? Eu acho que eu entendo assim, ó, não é o mínimo, né? Ah, Enquanto fiador, você pode pedir para ser exonerar da fiança. sim. Enquanto garantidor, não. Você fechou o contrato, tá verbado lá, tem que Uhum, esperar a finalização. sim. O fiador, se há débitos no imóvel, ele tem que esperar quitar e ter um período que ele ainda fica responsável por aquela fiança, Tá. tá? Se há débitos, né, no caso, Isso, ele né? notifica, Uhum, paga direitinho e fica, né? E se exonera daquela fiança. O calcionador entendi. já não, tá na matrícula do imóvel, já tem Tá, entendi. Tá um. verbado, né? E Tá tudo assim, isso. se o locatário não arruma uma outra garantia, tá isento de garantia, motivo de rescisão de Uhum, contrato também, tá? sim, entendi. Motivo de rescisão de contrato. Entendi. Então, eu acho que seria nesse sentido Tá. aí o tempo, Uhum, né? Então, não tem. De repente, numa calção, a gente fecha um tempo, mas na tá, fiança, não, né? tá. Entendi. E fala um pouquinho, doutora Elaine, sobre o que que seria uma denúncia vazia? Bom, como o próprio nome diz, Vazio. denúncia. Aham. Quando a gente denuncia um Hum, crime, por exemplo, a gente tá, tem que ter um motivo, certo? tá. A denúncia, trazendo ela para a lei do inquilinato, ela é a mesma coisa. Tem que ter um motivo Uhum, para poder rescindir aquele contrato. tá. Por quê? Vamos lá. Um contrato de locação, via de regra, ele foi feito para não ser rescindido por parte do locador. O Tá. locador não pode rescindir o contrato. Entendi. Ao passo que o inquilino pode, o artigo 4º da lei do inquilinato vai falar isso. Uhum, Ele pode, desde que ele pague a multa proporcional ao tempo que falta para ele sair do contrato. que falta. Isso, por Tá. exemplo, ele fez um contrato de 30 meses, ficou 10, tem Uhum, 20 a ser cumprido. Então, a gente vai calcular a multa proporcional sim. àquele tempo que resta, Tá. tá? Ao Entendi. passo que o locador não. Ele tem Uhum, hipóteses específicas em pedir o imóvel. Por exemplo, para venda, para uso próprio, ele pode uhum, pedir o imóvel. tá. Se não, não. A lei garantiu que o contrato fosse Uhum, cumprido pelo prazo certo, tá. tá? Então, assim, diante desse prazo, eu tenho que ter um motivo para rescindir ele, né? Tá. Qual o motivo hoje que o locador tem? Né? Ou a venda, ou para Uhum, uso próprio. Do mais, não, tá. tá? Uhum. Então, e aí, Vou o mudar de que é a cidade, por denúncia? exemplo. Vou mudar de Aí a gente já fala o cidade. locatário, né? Tá. A gente já Uhum, fala do locatário. Ele sim, pode pedir o imóvel, pode mudar, e, enfim. tá. Mas a questão do locador, Tá. tá? Que a gente estava falando da denúncia Uhum, vazia. tá. Ele vai ter uma hipótese em que a lei vai assegurar ele de pedir, Sim. de fazer essa denúncia, né? E Uhum, não ter motivos, né? tá. Vazia, Uhum, tá? uhum, E que hipótese que é? Nos imóveis residenciais. Comercial é tá. outra linguagem, tá? Então, no residencial, o que que acontece? Ele tem que ter um contrato igual ou superior a 30 meses, Sim. para ele se valer desse direito da denúncia vazia.
senão ele não pode, tá? Tá. Quando finalizou o prazo dos 30 meses, ele pode pedir o imóvel sem motivo. Antigamente não podia, né? Tem até uma música do Demônios da Garoa que fala sobre isso, na Lei do Inquilinato, chama a Tá. música. É. É muito Eu sei qual legal. Então, assim, antigamente se era muito interessante o proprietário deixar o imóvel lá fechado, sem alugar, porque não se tirava o inquilino, Tá. né? Então, ele falava, deixo fechado, mas não é mais ou menos assim a Vou música, deixar. né? É verdade. É isso mesmo. Enfim, aí a lei veio e trouxe esse parâmetro, trouxe esse limite dos 30 meses, né? Sim. Tá? E aí a gente obedecendo esse igual ou superior a 30 meses o prazo do contrato, tá? A gente pode, no final, fazer o pedido. Faz uma cartinha para o inquilino, dá o prazo de 30 dias para ele desocupar, sob pena de você pedir o imóvel. Você pode entrar com despejo por denúncia vazia. Tá bom. Também é um processinho curto, Entendi. bem mais fácil. Tá. Ao passo que, se você não faz isso, o contrato fica com prazo indeterminado. Aí você perde muitos dos direitos. Por exemplo, multa contratual, né? Sim. Fica engessado. Tá. Mas a qualquer tempo também ele pode sofrer uma quartinha lá e você pedir imóvel pro camaradinha. Tá. Então fica Entendi. aquela insegurança de novo. Entendi. Tá. Tá? E na parte da venda do imóvel locado? É, No caso, assim, ele está sendo locado, mas aí Você quer vender o imóvel. eu quero vender o imóvel, aparece um comprador, né? E eu não posso perder aquela oportunidade de vender o meu Ímpar, né? imóvel. E aí? Tá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o direito de preferência para ele. Para o inquilino, ele tem o inquilino. direito de preferência. Sim, Tem algumas exceções. Porque Por ele exemplo, vai ser o afetado, no caso, né? tem algumas exceções. Uma Tá. permuta não precisa, tá? Tá. Mas, assim, via de regra, ele tem o direito de ser o primeiro a comprar aquele imóvel nas mesmas condições ofertadas para o terceiro. Tá. Então, se você vai vender, na notificação tem que constar exatamente pela forma como que você vai vender. Vendeu de forma diferente, notifica ele de novo. Porque senão ele pode atrapalhar a sua venda. Tá? Tem que ser nas mesmas condições de igualdade. Tá? Tá. Mas você pode mudar o contrato, então. Pode, mas via de regra a gente notifica o inquilino lá dentro. Ele pode. Nós temos duas vertentes aí quando isso acontece. O contrato de locação, ele pode prever lá quando há venda, se ele estiver registrado na matrícula do imóvel, tá? E ter o prazo determinado, tá? Se ele estiver dentro dessas três hipóteses, uma não pode faltar, tem que estar as três em conjuntas. Sim. Ele pode pedir indenização para o locador, tá? Se não tiver nenhuma dessas afirmativas, não se indeniza. Tá? Aí, mas comumente as pessoas falam, né? Eu quero, né? Eu tenho direito à multa cheia, que é diferente. Se você pede e tá com a previsão contratual desses três itens, ele pode pedir o valor da multa cheia contratada. Tá. Que é outro ponto também legal de falar, sabe? A multa tem previsão legal? Essa multa contratual? Não, também é um acordo comercial. Tá. Via de regra, você coloca 3 aluguéis no contrato como multa contratual. 3 aluguéis. Isso. Tá. Via de regra. Sim. Mas nada impede de colocar mais, aí de repente numa negociação que tem que ter uma segurança maior. Tá, entendi. Tá? Entendi. E um pouquinho sobre a vistoria de desocupação do imóvel locado também. É outro fator que a gente não tem previsão legal, que a obrigatoriedade das partes estarem presentes, mas há julgados que nos condicionam as partes estarem presentes para ser objeto de ressarcimento aí dos danos futuros aí que vai ser cobrado judicialmente, né? Se o inquilino se negar a pagar, vamos supor que ele quebrou a porta,
Tá. tá? Se ele foi, acompanhou tudo bonitinho, né? A gente pode entrar via judicial e demonstrar que ele esteve presente e o juiz indeniza. Tem juiz que, se não tem a presença, não está indenizando. Então, é importante a gente Por isso que é importante ter chamar. fotos, né? Isso Sim, a também. foto. E A o que a gente foto, né? faz? Porque muitas das vezes Uhum. o cara fala assim, não quero ir. E Hum. tudo bem, mas assina para mim que você abriu mão do seu direito de não estar lá. De estar presente e verificar como o Sim, imóvel vai ser entregue, né? No caso, sim, né? sim, 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 Tá. tá? Você tem que finalizar a sua obrigação, né? No mesmo Uhum. interesse que você iniciou, você tem que terminar, né? Entendi. E de regra é... Entendi. E, doutora Elaine, tem mais algum assunto que a gente ficou assim de pendente, interessante, que gera dúvidas assim para as pessoas na hora da compra ou da locação? Assim, algo assim que tem muito até na imobiliária, né? Na Higienópolis. Se diz na questão da venda e compra, É, pode citar algum caso, de repente, alguma compra ou alguma parte de locação também. Sim, que seria importante, né? Que já aconteceu na imobiliária também. Para as pessoas ficarem mais assim atentas, né? A saber assim, o que realmente eu tenho que verificar para que eu não caia num golpe, para que eu não caia no, sabe, numa imobiliária não idônea, no caso, eu tive sabe? um caso recente em Uhum. que eu atuei. Hum, A pessoa comprou um imóvel numa imobiliária X, tá. né? E não foi aprovado o financiamento, não se documentou para o meu cliente na época, Sim, que não foi feito, não foi aprovado. tá. Passou-se um tempo, meu cliente, não aprovou, só falou de boca, tá? Uhum. Não aprovou. E aí ele saiu, foi comprar outro imóvel, não deu aquele imóvel, partiu para outra, né? Uhum. E um dado momento ele recebe uma ação para que ele não rescindiu o contrato de venda e compra. Ele não tinha documentado a questão Ah, da não aprovação do crédito, tá. tá? Uhum. E, via de regra, o juiz condenou. Então, assim, tem que ter esse Hum. cuidado aí, né? Comecei, terminei, me dá Tá. um documento da Uhum. rescisão, isso é muito Sim, importante. sim, tá. E, assim, Deixa não é que a gente quer engessar a situação, mas assim, sim, precisa se ter o cuidado. Da mesma forma que você está doente, você não precisa do médico sim. para te dar um remédio. Eu acho que é legal você já ter acompanhamento de um profissional competente, né, numa Uhum. imobiliária correta. Uhum. Nem que você não vai fechar o negócio com ela, tira dúvida, né? Tem muita Uhum. imobiliária boa que chega e tira dúvida e fala, advogado que, né? Uhum. Se cerca Sim, desses cuidados, porque o achismo da gente, às vezes, né, a gente compromete todo o na mão. patrimônio que a Com gente tem certeza. na Perdas, mão. perdas grandes aí no caso, né, E também, na né? partir da locação, de repente, aí um calcionador que só disponha daquele bem, É, né, então. de Sim, repente, sim, sim. aprender a falar não, Uhum. entender as consequências daquilo, né? Uma coisa legal também que a gente faz na Uhum. imobiliária é orientar a questão do patrimônio, né? Sim, A gente teve um caso em específico em que a pessoa estava separada de fato, tá. mas veio na imobiliária e queria comprar um imóvel. Uhum. Na cabeça dela, ela ia comprar aquele patrimônio era dela. Falei, não, vamos suspender isso aqui, Uhum. separa, Sim. e aí com o Uhum. divórcio em mãos, você compra, porque senão você não tem certificado nenhum que aquilo não vai vincular com o seu Com seu ex, ex, né? né? Marido, né? Então, talvez isso aí numa outra imobiliária faz uma proposta, segue o enterro e, né? E acaba E acaba ainda prejudicando a tendo que pessoa. dividir o imóvel, no Sim, caso, né? sim. E Então tem que assim, ter a averbação, né, mesmo, nesse né, no caso caso. específico, o É. outro lado não foi orientado e dependeu Uhum. da cliente, né? Para poder Então, fazer a é assinatura. aquilo, é procurar realmente uma imobiliária capacitada, que idônea no Sim, mercado, sim. que tem uma assessoria jurídica muito boa, que vai poder auxiliá-la, independente, Corretores, né, que corretores, entenda daquilo que está fazendo, uma né? equipe especializada, realmente igual a Imobiliária Higienópolis, né? Porque vocês possuem ali mais de 30 anos, né, de mercado. Você tá lá há 26, você falou, Sim, mas sim.
A imobiliária tem quantos anos hoje? A imobiliária deve Ah, ter por volta de uns uns 40, 40. Então. por aí. Então é aquilo, né? E o que você falou, que eu acho bem importante, porque é uma empresa familiar, né? Sim, sim. E isso gera muita credibilidade no mercado, sim, É, e né? a gente tá sempre juntos, Uhum, assim, eu na questão jurídica, uhum. né? Meu pai, que é o dono, na É, o senhor questão, Otaviano, é, né? ele na questão da imobiliária, né? Aham, Assim, tem uma bagagem ímpar, né? uhum, Assim, que me ajudou muito na época de sim, faculdade, foi, assim, meu professor, né? Da entendi, prática, eu digo, né? entendi, Me deu as bacana. dicas práticas, Não, que o legal. direito precisa muito disso, Uhum, né? sim, sim. Eu via na faculdade pessoas que não tinham esse acesso numa imobiliária, não sabia fazer uma nota promissória, né? Não sabia fazer um cheque na Foi época, uma né? escola para você também, Para né? mim foi, assim, e eu Totalmente, né? ensinava eles, né? Porque eu Aham, já fazia, né? uhum, sim, 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 com toda É, certeza. a gente tem uma história curiosa, porque assim, eu Hum, fiz aula, na minha época, direito comercial, hoje é direito empresarial. tá, E a professora deu os requisitos da nota promissória, né? E ela falou, sim. qualquer papel com os requisitos da nota promissória. Cheguei eu no escritório, fui montar uma nota promissória no papel. Aham. E E deu no certo. papel. Mostrei pra ela, é assim, pode ir que dá certo. Ah, Mas não tem que comprar no bazar aquela nota promissória? Não, não precisa. Você tem os entendi. requisitos, diferente Uhum. do cheque, né? Que ele é lastreado pelo Banco Tá, Central, tá, tal, tá. né? Nota Aham. promissória já é uma formalidade ali, É, desde que os requisitos sejam presentes. verdade. Mas é a gente inovando, né? Aham. Com Fazendo toda certeza. diferencial E os dentro. tempos mudaram, né? Porque antigamente meu pai falava assim, como que ele falava? Meu pai falava assim, ah, é no fio do bigode. Antigamente, há muitos anos atrás, né? E hoje em dia a gente tem que realmente se precaver Se de cercar de todos os várias, de cuidados. cercar de várias E eu acho assim, a gente tem que leis, se né? especializar muito, porque Uhum. o próprio cliente, ele vem com muita bagagem. Ele vem com muita informação hoje Certa em ou dia, errada, né? mas ele vem. Medicado pelo Google, Exatamente, é mas isso ele mesmo. vem. Ele vem com um turbilhão É, de perguntas, de sim, dúvidas, sim, mas ele vem com mas tudo ele ali. vem. Mas ele Então, vem, assim, se você não né? está Ele não é preparado para leigo enfrentar totalmente no aquilo, assunto. né? Se você for Uhum. procurar a mesma resposta que ele no Google, Sim. talvez você, né? Saiu uma decisão recente muito Hum. interessante para o mundo jurídico. Um, um processo foi extinto sem julgamento do mérito, ou seja, não. O que é isso? É. Não foi julgado nada, o juiz extinguiu, acabou com o processo, antes dele nascer. Por Nossa. quê? Ah, Porque o advogado fez uma petição através da IA. E a IA ah, da IA? copiou e colou. Tem uma do desembargador também, da IA, que ele também condenou. Então, assim, Nossa, será que a que tecnologia interessante vai isso. para o direito, vai para nosso, né? A gente se E hoje questiona isso é muito. proibido? Não é que não é Ou eles não proibido, conseguem mas captar assim, isso também? esse do caso do tribunal, Ah, ele criou um precedente, ele criou uma situação sim, jurídica como se tá, fosse verdadeira, a IA, tá. e colocou na petição do Na petição. advogado. Tá. E o que que aconteceu? Um desembargador não vai passar sem ler, né? Um juiz, Uhum, né? Eles têm sei. o devido cuidado do processo. Se cercar se aquela jurisprudência é válida, se aquela súmula é válida, se o advogado não está falando, né? Outra coisa porque quer beneficiar o cliente, que foi, eu Uhum, acredito que seja o que aconteceu aí, né? tá. Nem na maldade, ou sei lá, jogou na IA e achou que a IA fazia mesmo, Ia que resolver prometia. tudo. Ia resolver tudo. Não é. Não, né? É. Entendi. Eu tenho um aplicativo que eu uso para contagem de prazos. Uhum, Antigamente ele me dava o roteiro dos hum, dias que não tinha expediente forense. Sabe o que tá. ele me dá agora? Ah, Ele me dá uma cláusula para ah, como eu vou colocar no meu processo para justificar ah. que o meu prazo está dentro do prazo. Eu não quero a cláusula. Entendi. Aí eu fui procurar em outros Aham. para achar aquele histórico de, de tempestividade que a gente fala, Ah, né? Está no tá. prazo ainda, Uhum, né? entendi. Aquele processo, mas ele mesmo já está mudando. E a gente não tem o que fazer. É, entendi, entendi. Mas não é assim que a gente prova para o juiz, Tá, né? é. Não é dessa forma, É né, contando ainda, no né? calendário, aquela coisinha, né? Exatamente, Então, exatamente, é isso então mesmo. é modernidade até onde, né? É, É legal uma modernidade hoje numa certidão que a gente pega, por sim. exemplo.
certidão de casamento, nascimento, qualquer cartório, você chega, fala, eles levantam, cobram uma taxa se tiver de cartórios diversos, mas você consegue acesso no... Não são todos os nichos, né? Não são todos os segmentos que É, isso funciona, né? Então, temos de ir com parcimônia, né? uhum, Eu acho assim, né? Nem tudo, né? uhum. Não vão fazer, por mais que exista inteligência artificial, não vai fazer o compilamento que um advogado faz, né? Sim, com todo certeza. É o lado humanizado que eu falo. Eu sempre É, falo isso para todos os meus clientes, assim. Assim, o IA ajuda? Ajuda num certo ponto, mais para nível de pesquisa, de repente, mas, mas não o lado humanizado ali, sabe? não, não. Então, isso não. Um fator Até que ponto vai chegar isso, né? um fator bem legal que a gente tem aí da concorrência, Uhum, né? É que eles colocam uma métrica lá no site para avaliar o imóvel, que está totalmente fora do mercado. É uma concorrência sim. desleal, não vende por aquele preço, a pessoa Uhum, acredita que é aquele preço. tá. E aí é diferente, né, do profissional que vai lá, avalia seu imóvel, faz foto, Vai divulga, faz um conversar. marketing, né, daquela Exato. situação, É né, isso conhece a mesmo. experiência da região, Uhum, né, uhum. então deixa qualquer pessoa entrar no seu imóvel, ao passo que o É corretor verdade. de uma outra imobiliária, ele vai acompanhar ainda. Então tem Uhum. situações ainda que eu acho que a modernidade não está Não funciona. preparada ainda, não, É. a meu ver, não. É. Vamos deixar aqui as redes sociais da Imobiliária Higienópolis também. A Imobiliária Higienópolis é o site com vários imóveis de compra, de locação, www.imobiliariahigienópolis.com.br, né? E eu vou deixar também no nosso canal do YouTube a legenda com endereço, telefone, né? E vocês também que querem não só compra e venda de locação, a gente tem a doutora Elaine, que pode assessorar vocês, né, na parte jurídica, né, do direito imobiliário, né, que é muito importante também, né? Tá respaldado de informações aí, né? E eu, Cláudia, da Plaza Marketing Digital, também auxiliando aí os clientes, né? E tendo esses bate-papos tão gostosos assim, com conteúdo rico em informação. Muito obrigada pela presença, adorei o bate-papo e vamos Obrigada pro eu, Rui. próximo, tá bom? Tá bom.